2016 foi gigante. A Claro te deu ligações e WhatsApp à vontade. A gente podia parar por aqui, mas foi em frente. Ofereceu a maior programação em HD com o Now. A gente podia parar por aqui, mas foi mais longe. Teve a maior cobertura dos Jogos Rio 2016. Podia parar por aqui, mas pensou grande. Obrigado por ter feito conosco um ano gigante. Juntos, vamos fazer um 2017 ainda maior. Claro, vem ser gigante. Corrupção, polêmica geral nas redes sociais e, na verdade, a nível de mundo. E eu trouxe o Dr. Jefferson para falar mais uma vez desse tema que é polêmico a nível mundo. Dr. Jefferson, sobre corrupção. O que o senhor tem a falar para a gente sobre esse tema tão polêmico e até, na verdade, conteúdo de mais um de seus livros, né? É verdade. Eu tenho falado muito sobre esse tema hoje no Brasil. Eu estou retornando do norte da Espanha, onde nós fizemos um curso lá de combate à corrupção, antiterrorismo e combate ao crime organizado. É uma preocupação hoje globalizada. Existem pelo menos 3 tratados internacionais de cooperação de combate à corrupção. O Brasil também tem um tratado bilateral com a Faculdade de Salamanca, norte da Espanha. Então é uma preocupação atual. O Brasil, infelizmente, está inundado na corrupção. É interessante que se fale, para falar de corrupção, de citar um personagem muito importante, Patrícia, na história do combate à corrupção, que é Teófilo Benedito Ottoni. Quando ele insurgiu na Revolução Liberal de 1842, ele tinha o costume de usar um lenço branco que significava pureza. Então, ele que lutou pelos ideais de liberdade contra as tropas de Caxias, na região de Santa Luzia, acabou sendo preso depois e sendo levado para Barbacena. Ele sempre usava um lenço branco e ostentava como um símbolo de pureza, lutando contra a corrupção, lutando contra o autoritarismo na época do governo do Estado Novo. Então foi um trabalho muito importante de Teófilo Ottoni, que acabou sendo citado naquele Manifesto dos Mineiros de 1943, quando um Teófilo Ottonense também assinou a carta de insurgência, que é o Tristão Ferreira da Cunha. Então a corrupção hoje não é de hoje, infelizmente agora que veio à tona. É importante dizer que a etimologia da palavra corrupção vem do latim, vem de cor, significa coração, rupta significa rompimento, então é a quebra, é o rompimento do coração. Então, quando o cidadão pratica a corrupção, no caso do atual presidente que está respondendo por esse processo de corrupção, a corrupção passiva, que é previsto no artigo 317, consistente em receber, em solicitar ou aceitar promessa de vantagem indevida em razão do cargo. Então, quando o cidadão pratica esse tipo de corrupção que solapa a legitimidade dos órgãos públicos, que atenta contra os valores humanos, contra os valores morais, contra a esperança do povo brasileiro, porque desvia o dinheiro que vai para a educação, que vai para a saúde e, sobretudo, que vai para a política social de assistência, de segurança pública e outras políticas sociais. Dr. Jefferson, na sua opinião, qual seria a solução para o nosso país hoje envolto nesse mar de corrupção e de tantas coisas que tem trazido, na verdade, para o povo em geral, inclusive para nós mesmos, tantas privações e tantas coisas que, às vezes, assim, na verdade, são penalidades no nosso dia a dia em termos gerais? Primeiro é qualificar o aparelho repressor, o aparelho investigativo, para alcançar os corruptos. Porque normalmente a corrupção é aquele delito de escritório, é o delito econômico que envolve altas autoridades. Então nós temos que ter um quadro investigativo qualificado, um quadro da polícia, um quadro do Ministério Público, um quadro do Poder Judiciário. É o que nós chamamos, é o que se chama lá na Espanha de investigação empresa, onde você tem pessoas, onde você tem meios, onde você tem organização e tem estratégia. O segundo modelo é o modelo de aumentar a pena para esse tipo de corrupto. Porque até então a pena era de 1 a 12 anos e o cidadão que respondia
pelo crime de corrupção no Brasil, ele poderia suspender o processo. Agora existe uma lei que aumentou a pena mínima é de 2 a 12 anos hoje, mas ainda assim há necessidade de transformar a conduta de corrupção em crime hediondo, porque ainda não é crime hediondo, e aprovar aquelas medidas que são propostas pelo Ministério Público Federal, como gatilho de eficiência do Poder Judiciário, do Ministério Público, em resolver o processo com maior celeridade, a situação do reportante do bem, que é o incentivo para a população, incentivar a denúncia do gestor público que esteja praticando esse tipo de delito, o teste de integridade, que é aquela simulação que é feita com o servidor público para ver se ele é suscetível ou não à prática de desvio de conduta. Então, são várias medidas importantes. A criminalização do enriquecimento ilícito, né? Hoje, o cidadão que tem um patrimônio totalmente incompatível com uma função que ele exerce na administração pública. Então, são medidas importantes que são propostas pelo Ministério Público. Tem uma outra medida chamada a prisão extraordinária, que é aquela decretada no curso do processo para recuperar o dinheiro que foi lavado, o ativo que foi desviado da população. Então, são propostas importantes que eu acredito que, mais uma vez, a população brasileira deva se envolver diretamente para estancar esse mal, essa hemorragia que vem trazendo consequências deletérias para a sociedade brasileira, que é a corrupção. Doutor Jefferson, o povo anda desacreditado com a política, anda desacreditado até com a nossa própria justiça. E o senhor acredita que a justiça realmente possa, na verdade, resolver, ter pulso, ter realmente força coercitiva junto a esses problemas? Porque hoje em dia a gente vê muito o caso do juiz Moro, e Lava Jato, e beneficiamento, e propinas, e acordos, e os problemas continuam, e nós temos muita mídia, muita gente falando sobre o assunto, mas resolução que é bom, nada. E o povo fica no prejuízo, né? É verdade, é uma situação, é um grande desafio da sociedade moderna hoje, estancar a corrupção. Porque o que a gente está vendo hoje é uma equipe de 50 pessoas da Lava Jato, chefiada por um juiz destemido, um juiz que realmente tem feito a diferença. Ele não tem feito mais nada do que cumprir a função dele. Só que não é todo mundo que cumpre a sua função com tanta lisura, com tanto envolvimento, com tanto espírito comunitário como o juiz Sérgio Moro. Então, infelizmente, o que se está apurando hoje é algo que apenas levantou a ponta do tapete e está vendo aquela sujeira na esfera federal. A senhora imagina, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais é um estado com 853 municípios. São 853 prefeituras, 853 câmaras municipais. Todo mundo celebrando o contrato. E esse tipo de desvio de conduta, se houver, deveria ser apurado pela Polícia Civil. A Polícia Civil hoje não está dando conta de apurar o traficante, não está dando conta de apurar os homicidas. Infelizmente, hoje em Minas Gerais, 50% dos homicídios hoje estão prescrevendo. E a prescrição de um crime de homicídio leva 20 anos. Então, hoje, é difícil, é um grande desafio da sociedade moderna estancar esse mal que assola a sociedade brasileira, que é a corrupção. Como, assim, como o povo poderia ser mais célere a nível de agir em relação a isso que o senhor está colocando aqui para a gente? Eu penso que deveria ter continuado aquele movimento de 2013, de junho de 2013, com a mobilização, mas eu penso que a sociedade brasileira está muito dividida, não é? A sociedade está muito intolerante. Eu penso que tem que haver uma união, tem que haver uma reforma política, uma reforma eleitoral. É inadmissível um país gastar milhões com 513 deputados, com 81 senadores. Eu penso que não tem proporcionalidade, não tem razoabilidade você gastar muito dinheiro para manter um deputado federal. Um deputado federal hoje está em torno de R$350 mil para manter um gabinete de um deputado federal. E 513 deputados é muito deputado. 3 senadores para cada estado é muito senador. Tinha que ser um só, não é? Um suplente, não é? Reduzir esse número de deputados. A sociedade dá resposta nas urnas, né? Porque
O povo está cansado. Infelizmente, as pessoas honestas, pessoas que realmente não têm nenhum tipo de envolvimento com coisa errada, não quer mexer com política, até mesmo a criminalização da política, fica muito difícil a pessoa de bem assumir esse ônus para a sociedade brasileira. É verdade que envolver em política partidária hoje deveria ter uma conotação mais de servir a sociedade e não ser servido da política. Então, hoje é um grande desafio. Infelizmente, não existe uma fórmula mágica para estancar esse mal, que é o mal do século. Na verdade, é um mal, gente, assim, o que o Dr. Jefferson colocou, que é a nível de valores, isso aí é o que nós sabemos, porque os benefícios são muito maiores. Às vezes a pessoa acha assim, um deputado, ele não ganha só isso que o Dr. Jefferson falou, até porque projetos, benefícios, acordos, tudo isso aí vem os benefícios por detrás dos bastidores. E ele não é só deputado, não. Isso são em todos os segmentos. O Brasil está envolto nisso, em todos os segmentos. O brasileiro está visto no exterior. Eu te falo porque algumas viagens que eu fiz, a ideia que eles têm do brasileiro é que aqui existe só prostituta, bandido e índio. E isso não mudou, gente. É incrível, porque eles acham que aqui no nosso país só tem isso, bandido. E está ficando... Olha para você ver, quando acontece um caso igual isso do Lula, isso é uma posição minha, doutor, me desculpa. Mas é o que nós estamos vendo, que infelizmente está generalizando. Nós temos muitas pessoas de bem, sim, muitas pessoas bem intencionadas, mas infelizmente está generalizando e os bons pagando pelos maus. É verdade, hoje é uma situação assim, difícil, a sociedade brasileira. Você colocou essa posição que o Brasil é visto para o mundo. A gente está retornando agora desse curso que eu falei para vocês na Europa. Lá na Espanha, pune-se a chamada corrupção privada. Não é? É quando um representante de empresa ele envolve com coisas erradas e aqui no Brasil não é tipificada essa conduta. E aí um jogador aqui do Brasil foi jogar na Espanha, essa semana está se transferindo para a França, ele está sendo processado lá pela corrupção entre particulares que o Brasil não é tipificado. Então o Brasil precisa caminhar ainda, tipificar algumas condutas, precisa majorar as penas do crime de corrupção, precisa efetivamente aplicar a lei naquele corrupto que declaradamente se envolve com esse tipo de moléstia que vem trazendo tanta intranquilidade para a sociedade brasileira. Verdade. Doutor Jefferson, mais uma vez eu estou te agradecendo. Esse tema é um tema que, assim, se nós fôssemos conversar, nós teríamos horas a fio para falar, mas eu gostaria que o senhor estivesse aqui mais vezes e que nós até continuássemos um pouquinho mais nesse tema, porque eu acho que tem muitos tópicos que o pessoal de casa gostaria de saber, que é sobre a delação premiada, o contexto político, como ele é utilizado, os benefícios que esses políticos têm e como você que está em casa, pode fazer para mudar esse contexto. Nosso povo, nossa gente, o destino está nas nossas mãos. São blocos do programa que tem tudo a ver com a nossa cidade, com o nosso povo. Doutor Jefferson, obrigada mais uma vez. E vamos fechar com chave de ouro aqui, de ouro, na verdade. Mais uma vez, uma mensagem para o público, para o povo que anda tão desacreditado com política e, na verdade, com a nossa corrupção, que é nossa, porque nós somos os mais prejudicados, porque a corrupção ela é cometida por um grupo pequeno, seleto, mas uma nação inteira está pagando por isso. Eu gostaria de parabenizar o seu programa por enfrentar um problema tão importante para a sociedade brasileira. É um câncer que tem trazido consequências graves para a sociedade brasileira. Eu costumo dizer que quem pratica genocídio, quem pratica corrupção, pratica genocídio. Ele mata a esperança do povo brasileiro, ele mata a esperança da sociedade brasileira. Parabéns mais uma vez, até a próxima oportunidade.